Solicitado no roteiro a abordagem sobre o sistema vestibular, é interessante considerar a questão do equilíbrio, né? Quais são as estruturas e as vias relacionadas com o equilíbrio, tá? Mas antes, é necessário nós revisarmos as estruturas anteriores através da divisão das orelhas, a orelha externa, a orelha média, até nós alcançarmos a orelha interna, que é onde há o nosso foco, existe o nosso foco do estudo do sistema vestibular. Tá? Então, essa orelha externa, basicamente composta pelo pavilhão auricular e um conduto de transmissão de energia sonora, que é o meato acústico externo. Tanto a orelha quanto a orelha externa, né, pelo pavilhão auricular e o meato acústico externo vão ser compostos de pele, tá bom? Essa região mais interna e final do meato acústico externo, nós vamos nos deparar com uma estrutura fibrosa de característica elástica também, que é a membrana timpânica, que, através de uma ligação com estruturas da orelha média, nós temos a transmissão dessa energia, né, a dissipação e o transporte dessa energia para pequenos ossículos que ficam no interior da orelha média, compondo a região. Tá? Então, os ossículos da orelha, representados pelo martelo, bigorna e estribo, ocupam uma cavidade da orelha média chamada de cavidade timpânica, que se comunica através da tuba auditiva até a região da faringe, através do ósseo tubário da tuba auditiva, tá? Através do ósseo faríngeo da tuba auditiva. Tá? Então, à medida que nós temos a transmissão e o transporte dessas ondas mecânicas, nós verificaremos a vibração e a mobilidade entre esses pequenos ossículos até alcançar a orelha interna, representada pelo labirinto. Tá? E esse labirinto, nós vamos ter duas divisões, o labirinto ósseo, que é mais externo, e o labirinto membranoso, que é mais interno. E ainda uma outra subdivisão, o labirinto vestibular e o labirinto coclear. Tá? Cada um deles tendo uma função específica. O labirinto coclear, basicamente com estruturas relacionadas com a audição, e o labirinto vestibular, relacionadas com o equilíbrio corporal. Essa imagem mais ampliada nos permite visualizar as três orelhas, então a orelha externa, através do meato acústico externo, o final do meato encontrando a membrana timpânica, a ligação que a membrana timpânica tem com o primeiro ossículo da orelha média, que é o martelo, a articulação do martelo através de ligamentos com a bigorna, e a bigorna se articulando com o estribo. Veja que o estribo é o último ossículo da orelha média que se volta diretamente para o labirinto. E essa superfície de contato do estribo com o labirinto se dá através de um efeito de pistão, né? Um efeito de pressão e despressurização em relação a essa região do labirinto, que nós vamos chamar de região vestibular, né? De vestíbulo, e as suas subdivisões. Tá? Nós verificamos que na imagem, bastante rica, identificamos a composição óssea desse labirinto, então labirinto ósseo, e, através de um corte anatômico, a identificação dos componentes internos através do labirinto membranoso. Inclusive, a visualização das terminações nervosas, tanto da região vestibular quanto da região coclear, para formar o oitavo par de nervo craniano, chamado nervo vestíbulo coclear, com a sua porção vestibular e com a sua porção coclear. Tá? Então, aqui nós temos a subdivisão, mas nós sabemos que esse nervo ele passará a ser único, que posteriormente ainda vai se subdividir, mais uma vez, até alcançar alguns núcleos vestibulares do tronco encefálico. Então, relembrando essa anatomia do labirinto ósseo, que é o labirinto externo, nós vamos encontrar a cóclea, a região central e externa chamada cúpula, a cúpula da cóclea, a região do vestíbulo, tá? Essa região do vestíbulo, nós vamos encontrar uma abertura chamada de janela vestibular, janela do vestíbulo, tá? Ou janela oval, e nós vamos encontrar também abaixo
a janela da cóclea, ou janela redonda, tá certo? E os canais semicirculares, canais importantes para a circulação dos fluidos internos, dos fluidos do labirinto, tá? Inclusive, esses fluidos circulam também na cóclea, que passam a ser a perilinfa e a endolinfa, tá? Então, nós temos aqui os canais semicirculares, começando, então, pelo canal semicircular anterior, tá bom? Observando também o canal semicircular posterior, veja que existe uma comunicação entre esses dois canais, através do pilar comum, do pilar ósseo comum, tá? Dos canais semicirculares anteriores e posteriores, e o canal semicircular lateral. Tá? É importante caracterizar que o canal semicircular lateral é o único que tem esse início e fim diretamente na região vestibular. Tá bom? Quando nós identificamos a parte interna do labirinto, o labirinto membranoso, nós conseguimos visualizar que ainda na região vestibular, nós vamos encontrar duas porções dilatadas do labirinto membranoso, o utrículo e o sáculo. Tá? Inclusive, dentro do utrículo, nós vamos encontrar pequenos cristais de carbonato de cálcio, tá? Chamados otocônias, que têm passividade, podem se deslocar e cair nos canais semicirculares, irritando as terminações nervosas e produzindo algumas alterações posturais, como a própria vertigem paroxística. Tá bom? Então é importante você entender esse ponto. E observe a terminação nervosa, vindo diretamente aí da região utricular e da região sacular. Então nós vamos encontrar fibras, né? Fibras superiores e fibras inferiores, tá certo? Nós temos aqui as fibras superiores da porção do nervo vestibular, vindo diretamente aí do utrículo, e nós temos a porção inferior do nervo vestibular, vindo diretamente aí do sáculo, formando então uma porção única, que é o nervo vestibular, que ainda vai se unir com o nervo coclear, formando então um gânglio, tá? E a continuação do próprio nervo e único, chamado nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo craniano. Tá? Mas, à medida que esse oitavo par ele segue ao nível do tronco encefálico, nós vamos encontrar a primeira parada de núcleos, né? Núcleos que vão receber essa aferência, chamados de núcleo vestibular lateral e núcleo vestibular medial, ainda subdividido em neurônios superiores e neurônios inferiores. Então, veja que a porção vestibular do oitavo par de nervo craniano, ela vai fazer sinapse com núcleos neuronais que ficam nessas duas porções nucleares, né? O núcleo vestibular lateral e o núcleo vestibular medial. Para que haja, então, retransmissão de impulsos que futuramente gerarão controle postural. Então, nós temos aqui a sinapse com o neurônio superior do núcleo vestibular lateral, que vai fazer comunicação diretamente com o cerebelo para que nós possamos adquirir o equilíbrio postural. Então, o cerebelo exerce uma função importante sobre a retificação corporal, né, sobre a regulação do equilíbrio. Tá? E uma outra sinapse que vai ser feita diretamente com os núcleos inferiores dos núcleos vestibulares laterais, que vão exercer controle sobre a postura dos membros do corpo. Tá? Então, os neurônios motores dos membros, tá, serão, então, manterão uma comunicação direta com os núcleos inferiores do núcleo vestibular lateral, permitindo, então, a retificação postural dos membros, tanto superiores quanto inferiores. Tá? E uma outra comunicação sináptica feita com os núcleos superiores e inferiores do núcleo vestibular medial, onde o núcleo superior nós temos aferências que vão alcançar os núcleos talâmicos, exercendo, então, uma função tálamo-cortical, futuramente, né, na regulação do recrutamento de neurônios motores. E também nós vamos ter a comunicação com os núcleos inferiores do núcleo vestibular medial, para que haja, então, comunicação direta com os neurônios motores
que regulam o tônus da região do pescoço e do tronco. Dessa forma, então, o nervo vestibular, fazendo comunicações sinápticas com os núcleos vestibulares laterais e mediais, eles vão exercer uma função importante através da comunicação com neurônios que regulam a postura do indivíduo, seja ela de membros superiores e inferiores, seja ela através do tronco, regulando, então, a postura corporal.